Fala pessoal, Thiago Castro aqui e hoje finalmente a gente vai começar a parte de animação dessa aula aqui. Eu pretendo colocar os 12 princípios de animação nesse exercício aqui para que vocês possam treinar, e a minha intenção é não que vocês copiem o que eu estou fazendo e achem que estou aprendendo a fazer a animação do logo da Pixar, e sim entenda que eu estou ensinando conceitos e técnicas de animações que vocês vão poder replicar em outros trabalhos, não necessariamente só nesse aqui, tá bom? Então por isso é importante bastante atenção, observar os mínimos detalhes. Se não entender alguma coisa, volta na aula, me pergunta, que no fim dá tudo certo, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, aqui já como é comp do BG e da minha luminária, eu vou usar como referência o vídeo da Pixar mesmo, para a gente escrever Pixar em cima do tamanho original. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa fonte da Pixar, tá? Que é ela que a gente vai utilizar. Pixar. Vem na ferramenta de texto e digito Pixar. Pixar. Deixar em preto. Aumentar o tamanho. Deixa eu colocar em vermelho, só para a gente posicionar em cima. Tá, esse tamanho tá bom. E vamos aumentar a distância entre as letras. Aqui mais ou menos, tá? Tá legal. Agora a gente desliga a referência, volta para cá, como principal, e vamos deixar o pixel em preto. Certo. Tá, agora vamos olhar de novo a referência da intro da Pixar. Ó, a luminária vem pulando. A hora que ela enxerga o i, ela volta para trás, mexe, salta e usa o i como se fosse um trampolim, até achatar ele totalmente. Se vocês perceberem, aqui usa bastante o comprimir e esticar nesse i aqui, que já é um dos princípios de animação, né? Em todos os saltos também tem a antecipação, ó, que nem aqui, ó, ele antecipou o movimento para pular. Legal. Tá. Então vamos ver mais ou menos quantos frames eles utilizam para dar esse salto. Em 12 frames ele dá cada pulo. Eu já tinha feito esse cálculo antes, mas é basicamente isso. Em 12 frames tem que acontecer o pulo de um espaço para o outro. Que seria o time and space, né? Já é mais um princípio aí da animação. Tá. Então vamos lá para a nossa luminária. Bom, agora a gente vai começar realmente a animar, tá? O que a gente tem que fazer? Vamos iniciar pelos pulos da luminária, até chegar na letra I. Para isso, a gente tem que entender que antes de pular tem a antecipação do movimento. O que seria a antecipação? Sempre que a gente vai fazer algum movimento ou alguma ação, a gente antecipa o movimento antes de realmente executar. Um exemplo, vamos supor que eu vou tacar alguma coisa na tela. Percebe que eu não estou aqui e jogo para frente. Eu estou aqui, eu antecipo o movimento e daí sim eu jogo. Então a antecipação seria basicamente isso, você antecipar a sua ação. No caso do pulo, a gente está na nossa posição principal aqui. A gente não pega e pula saltando a partir daqui. A gente agacha pegando impulso para depois sim pular. Tá? Então a ideia é essa. Inclusive isso aí é um dos princípios de animação. Antecipação. Então a gente vai fazer isso agora. Ó, a luminária começa nessa posição, então a gente marca um keyframe. Vamos pular mais ou menos uns 3 frames e baixar o máximo que der aqui. Ou seja, está aqui, antecipa. Depois que ela antecipa, ela vai ter que esticar totalmente, certo? Então vamos pular 6 frames. Esticar aqui totalmente. Tá, então tá fazendo. Vem aqui, antecipa e salta. E depois disso, pula mais 3 keyframes e volta para a posição inicial. Ou seja, ela está fazendo isso, esse movimento aqui.
Mais pra frente a gente vai suavizar esses keyframes, tá? Por enquanto tá tudo linear, mas fiquem tranquilos que a gente vai suavizar os keyframes, mexer na curva, deixar mais orgânico esses movimentos aqui. Pronto, já tá fazendo. Agora vamos olhar a nossa animação, que eu já tinha feito, e ver se é isso mesmo. Porrada de keyframe aqui. Vamos usar a luminária. Tá na posição inicial. Pula 3 keyframes, faz a antecipação. Vem mais 5 frames esticando tudo. Pronto, aqui já começa um looping de novo, tá vendo? Vamos lá. Aqui ao invés de 6 keyframes, vou pular 5. Então estou fazendo esse movimento aqui. Agora é basicamente copiar esses keyframes. Vamos ver quantos pulos a luminária está dando. Vou clicar aqui na referência. Ela dá um pulo, 2, 3, 4, 5, 6 pulos até chegar no I. Então a gente vai duplicar 6 vezes. 5 na verdade, porque a gente já tem a primeira. A gente vem aqui no último keyframe, que seria basicamente o primeiro, né? Cola. Cola. Então, 1, 2, 3, falta mais um. Pronto. Ou seja, ele já está fazendo esse movimento aqui. Vamos já dar um F9 para dar uma suavizada. Aí. Agora a gente tem que fazer o seguinte. No momento que a luminária está baixando, teoricamente a cabeça dela também inclina para o chão. Então a gente vem aqui no controlador do pescoço. Vamos criar um keyframe aqui em rotação. Vamos pular a mesma quantidade de keyframes que está na hora que ela baixa, que são 3. Vamos inclinar aqui para baixo. Tá, ou seja, ela faz isso. No que ela estica totalmente, ela sobe e volta para a posição inicial. Então vamos ver como ficou. Outra coisa, na hora que está dando salto, o nosso corpo ele dá uma leve inclinada por conta da inércia para frente, certo? Então aqui nesse controlador que está no meio da luminária, vamos ver onde ele está aqui. Então agora a gente vai pegar esse controlador aqui, ó, de rotação, marcar um keyframe. Aqui no momento da antecipação, ele continua desse jeito, sem estar inclinado. Na hora que ele estica, a gente inclina um pouquinho para frente. Mais ou menos uns 10 graus. E aqui a gente zera. Vai fazer isso. Vou dar um F9 aqui também. Vamos ver. Certo. Essa rotação que eu coloquei, se vocês perceberem, ele dá uma leve rotação para frente. Porque como o pulo vai ser para frente, além de a gente pegar o impulso na antecipação, a gente está querendo pegar forças e energia para pular para frente. Então por isso o corpo dá uma leve inclinadinha, tá? Eu acho que até aqui, na antecipação, o corpo pode inclinar um pouquinho para trás. Menos 3. Tá. Porém aqui acontece um problema. Porque no que ele está antecipando, teoricamente, vamos representar isso aqui como a base dele, tem que estar alinhado ainda com 100% de contato no chão, né?
Então a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vem aqui na rotação da base, marca um keyframe aqui. E nesse momento a gente vai rotacionar mais um pouquinho para ele se manter alinhado ao chão. Aí. Vamos aproveitar já fazer os movimentos aqui de rotação dessa base. Vamos observar como a gente fez o nosso. Ó. A hora que ele dá o pulo, a base rotaciona para frente. Depois ela rotaciona para o outro lado e volta para a posição inicial, certo? Então aqui, ó, abaixou, que pula, ela vem totalmente para frente. Vai para o outro lado e volta. Então a gente vai fazer isso aqui. Que pula, ela vem totalmente para frente. Aqui ela vem pro outro lado. E aqui ela zera. Ela tá dando umas travadas ainda, mas vamos ajustar isso. Pronto, aqui o salto já está rolando. Agora esses keyframes que a gente marcou de rotação aqui e na base, a gente vai ter que copiar e aplicar nos próximos keyframes também, até finalizar o pulo, né? A gente vem aqui, seleciona todos. Sempre esse último keyframe do looping, do ciclo, tem que ser o mesmo frame do primeiro frame, certo? Para bater o looping não dá nenhum tipo de pulo. A gente seleciona tudo, Ctrl V. Seleciona tudo, dá um Ctrl C e Ctrl V, né? Vou fazer isso 6 vezes, que é o nosso ciclo. Mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. Só para vocês entenderem o que está sendo feito. Aqui a gente definiu o primeiro ciclo do pulo, certo? A gente definiu, provavelmente a gente vai fazer alguns ajustes ainda, mas já está definindo o primeiro ciclo do salto. Então basicamente os outros são iguais, até ele completar os 6 saltos chegando na letra I. Por isso eu estou copiando o primeiro ciclo e replicando apenas, tá? Como se fosse realmente um looping. Vamos ver como ficou. Aí. Ainda está dando algumas travadas, mas a gente vai resolver. Pronto, aqui o movimento do salto já está rolando. Deixa eu ver se a gente pode mexer em mais alguma coisa. Aqui na cabeça, vamos pular um keyframe para frente. Se vocês perceberem, a cabeça não está mais rotacionando totalmente sincronizado com o corpo. O que seria isso? Isso aqui é o overlapping. O overlapping também é mais um princípio aí da animação. E ele é basicamente que as coisas não se movem ao mesmo tempo. Um exemplo, quando a gente vai mexer o nosso braço, também. Meu punho, depois que eu rotaciono o braço, lá no finalzinho, meu punho continua com o movimento. Então, é basicamente isso. As coisas não
tem um movimento sincronizado. Tudo uma coisa, é como se fosse uma cadeia, uma coisa puxando a outra, tá? Então isso é o overlapping, as coisas não se movimentam ao mesmo tempo. Por isso eu dei esse espaço aqui, ó, para ficar cada vez mais orgânico. E ao mesmo tempo, isso tem relação com follow through. Follow through seria que as coisas, depois que uma coisa também termina o movimento, a outra coisa que está ligada a ela continua o movimento. Um exemplo que eu vi outro dia numa live. Nossa mão aqui, ó. Se você perceber, na hora que eu bato, minha mão dá um pequeno bounce aqui. Ela não faz assim e para. Tá vendo? Ela dá um bounce. Um personagem com uma capa. Vamos supor que ele dê um giro. Depois que o personagem para, a capa ainda continua com o movimento, certo? Então isso seria o follow through. Ele é parecido com o overlapping, porém são princípios diferentes, tá? Às vezes nas nossas animações a gente acaba aplicando mais de um princípio sem perceber, mas eles estão lá. E é isso que está acontecendo aqui. Tá, agora a gente vai voltar aqui para a comp principal. Vamos desligar nossa referência. Ó, a lâmpada vai começar fora de quadro, certo? Então ela está aqui. Vamos marcar um position. E como a gente pontuou no começo, cada ciclo inteiro do nosso salto está dando 12 frames. Então a gente vai pular 12 frames. Vamos posicionar ela mais ou menos aqui. Como eu quero dar a sensação que a luminária está atrás das letras, eu vou subir ela um pouquinho mais. Aqui mais ou menos. Ou seja, ela está vindo aqui e parando na frente do R. Aqui o salto vai ser muito grande. Então vamos colocar ela aqui. Ou seja, ela vem daqui e para na frente do R. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma curva, porque o nosso pulo, a gente não pula reto, né? A gente sobe e desce. Tá aí mais um princípio da animação. Sempre os movimentos são feitos em arcos. Outro exemplo da nossa mão de novo. Nossa mão fala muita coisa. Dando tchau. Se vocês perceberem, o movimento não é linear, não é assim. O movimento tem um certo arco acontecendo. Entendeu? Ou seja, para deixar mais orgânico, sempre a gente trabalha com arcos. E é o que a gente vai fazer aqui. Entre a interpolação de um keyframe e outro, a gente tem essa linha linear, certo? Então a gente vai clicar no ponto aqui. Ele vai criar como a gente chama de Bezier, que é esse ponto aqui que a gente consegue mexer tanto para cima quanto para baixo. Então vamos subir ele um pouco aqui. Esse primeiro ponto também. Então, ó, ele sobe e desce. Vamos por enquanto deixar tudo linear, tá? Depois a gente vem suavizando. Vamos pular mais 12 keyframes e posicionar ele aqui. A mesma coisa, a gente vai fazer o arco. Caso não esteja aparecendo aqui o ponto de Bezier, a gente pode vir aqui nessa ferramenta e clicar aqui, ó, Converter Vertex Tool. Dá um clique, ele cria o ponto. Vamos pegar essa linha guia. Nossa, tá bem clarinho, mas só para deixar alinhado a nossa curva. Aí. Então vem aqui, salta, pá. Vamos pular mais 12 keyframes. Posicionar aqui. Mesma coisa. Criar um ponto aqui.
mexer na curva. Para fazer esse pulo aqui é interessante também estudar bouncing ball, tá? Que é basicamente esse movimento. A bola vem quicando e para num determinado lugar. Pula mais 12 keyframes. Vamos posicionar ela aqui. Tá. Agora esse último salto, ele vai ser um pouco menor, porque é o momento que a luminária percebe o I e olha para ele. Vamos ver a referência aqui da Pixar. Tá vendo? Ó, esse pulo aqui esse salto é bem menor que os outros. Depois que ele vê, ele dá uma deslizada. Então vamos fazer isso. Vamos pular mais ou menos uns... Agora ao invés de pular 12 keyframes, vamos pular 10, tá? Pulou 10, ele vai vir aqui. E depois ele desliza, certo? Para fazer esse deslize, vamos pular uns 6 keyframes. E mais para frente aqui. Tá. Aqui é um pulo, ainda continua com a curva, porém vai ser uma curva bem menor, porque ele não vai pular tão alto. Então, vamos dar uma olhada como tá ficando. Aí. Vamos selecionar todos os keyframes e dar um F9 para suavizar um pouquinho. Depois a gente vai ter que mexer ainda na curva para deixar mais acentuado esses movimentos, tá? Aqui, ó, segurando o Ctrl, eu dou um clique, mais um clique, para o keyframe virar essa bolinha. Ou seja, a gente vai pontuar que o movimento aqui vai ser contínuo. Ele dá o pulo e continua até esse último keyframe. E desliza. Tá. Agora vamos começar a mexer já um pouco na curva de animação para fazer esse primeiro ciclo aqui, antes de dar o salto. Se vocês perceberem ainda olhando na referência, a lâmpada vem na frente das letras. O nosso é uma releitura. O que seria uma releitura? A gente não vai fazer exatamente igual, não é uma cópia. É algo parecido, porém não é igual. Eu resolvi fazer a luminária atrás da letra para resolver alguns possíveis problemas que eu ia ter lá para frente. Como a hora que ela chega aqui, ó, se você perceber, ela rotaciona o corpo da luminária. E a gente não vai fazer isso. Depois de rotacionada, aí sim ela pula, com o corpo flipado para o outro lado, né? A nossa não. A nossa, ela, deixa eu achar aqui. Nossa, ela vem pulando por trás. O que chega aqui, ela olha para a letra I e dá um mortal. Tá vendo? Então, essa é a nossa ideia. Mas antes de pular para esse ciclo do mortal, vamos suavizar aqui os keyframes. Ou seja, vamos selecionar aqui, dar um clique e vir no gráfico de animação. Eu gosto de trabalhar no gráfico de velocidade, tá? Tem gente que prefere o gráfico de valor. Eu me identifico mais com o de velocidade, então trabalho com o Edit Speed Graph. A gente tem que entender o que está acontecendo. Ó, quando chega nesse momento, como a gente está subindo, a gente perde a velocidade até chegar a esse ponto. Então vamos puxar um pouquinho o gráfico aqui, ó. Essa curva indica o quê?
indica que está começando na velocidade 0, começa a acelerar, e esse ponto aqui vai ser o pico da velocidade. Porém, o movimento não é linear, a gente vai ganhando o impulso, sobe. E na hora de cair, teoricamente, como a gente já está com a velocidade, a gente cai mais rápido do que subindo. Subindo a gente sobe, ganha impulso e puf, cai com o peso. Então aqui a gente vai deixar diminuir, ou seja, a queda vai ser bem rápida. Tá nesse ponto, cai, tá? Então ela vem, desacelera e cai. Tá, a gente vai fazer isso com todos esses pontos. Em vez de fazer um a um, a gente pode selecionar eles aqui e ir puxando. Vamos dar uma olhada. Pronto, vocês perceberem, já está diferente. Já está mais suave. Depois a gente pode melhorar ainda isso, tá? Aqui, ó, no momento que ele desliza, teoricamente a gente tem que suavizar esse movimento também. Porque ele vai deslizando até parar totalmente. Então aqui nesse último keyframe, vou puxar bem para fazer uma boa curva. Vamos ver. Para ficar mais evidente o deslize dele, vamos puxar um pouquinho mais para frente. Aí, o que a gente tem que arrumar agora? A partir desse momento aqui, não tem mais essa rotação, porque ele está deslizando no chão, né? Ou seja, tem total contato dessa base com o chão. Então a gente vai entrar aqui dentro da pré-comp, vir no controlador da base e vamos mudar aqui para 0. Vamos deletar esses outros keyframes que sobraram. Pronto. Então ele vem aqui, bateu, encostou e deslizou. No momento que ele desliza, ele fica agachado por mais tempo também. Ó, ele pula, agacha e depois que termina o movimento do deslize, daí sim ele sobe. Então a gente vai fazer isso aqui também. Ó, pulou. Que encostou no chão aqui, ele tem que abaixar. Vamos deletar esses outros keyframes. E aqui vamos abaixar o limite que der. Pulou. Esse salto aqui, ele não precisa esticar tanto, porque vai ser um salto menor. Então vamos diminuir isso também. Ao invés dele esticar até o limite, fazer ele vindo até aqui mais ou menos. Inclusive essa base também, não precisa rotacionar tanto. Rotacionar um pouquinho menos. Porque como o pulo vai ser menor, ele não precisa pegar tanto impulso como os anteriores, né? Aqui também vamos diminuir um pouquinho. Tá, vamos ver. Então ele pula, desliza,
que chegou aqui, o corpo tem que estar linear, ou seja, a gente tira essa rotação. Vamos deletar esses 2 keyframes. Tá, pulou, deslizou. É importante também ter esse deslize, porque ele tem que estar uma certa distância para a hora que ele for dar o mortal, né? Pronto. Vamos dar uma olhada como tá ficando. A cabeça tá meio esquisito. Olha, a hora que ele pula aqui, depois a cabeça tá baixando. Então, no que ele cair aqui, encostar no chão, a cabeça já tem que estar para baixo. Depois zera. Sobe só um pouquinho, na verdade. Aí. Pronto. Parou. Depois que ela parou, agora ela vai ter que voltar para a posição inicial dela. A gente vem aqui nesse controlador. A gente pode copiar esse primeiro keyframe, posicionar aqui. Aí. Pronto, já está mais bacana. Como estão percebendo, são detalhes minuciosos, mas que fazem diferença na animação, tá? Quanto mais a gente mexe, mais coisas a gente encontra para refinar e melhor vai ser o resultado. Então a gente poderia simplesmente pegar e parar aqui. Falar, ah, tá bom já o pulo e beleza. Realmente tá bacana, mas ainda assim não tá com o grau de refinamento que eu pretendo entregar. Só que isso aos pouquinhos a gente vai refinando, vai batendo no olho, vai e volta. Às vezes eu acho interessante parar, tipo, tô trabalhando pra caramba. Nosso olho fica viciado com o que a gente tá fazendo. E acaba passando algumas coisas batido, que a gente não percebe. Então por isso às vezes eu saio tomar uma água, ou falar com a minha esposa, fico sentado um pouquinho ali fora, para realmente descansar meu olhar, para daí sim voltar e mexer mais um pouco, tá? Eu acho que já tá um pouquinho extensa essa aula, então eu vou parar aqui e vou continuar na próxima, tá certo? Eu vou pausar para também não ficar tão comprido assim e ninguém se perder, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu. Essa foi a primeira parte da nossa animação. E daqui a pouco tô de volta. Até mais.